eu vejo o seguinte, eu acho que 2/3 da Câmara Federal são um bando, no mínimo 2/3, são um bando de oportunistas. Eles já vislumbraram e eles sabem, porque ninguém é tonto. Ninguém é tonto na política. O mais tonto lá na Câmara Federal é deputado. Então, quer dizer, ninguém é tonto. Os caras sabem que o que resta para o Bolsonaro não é muita coisa para o ano que vem. Esse pessoal, você já vê mudança de posicionamento deles ou eles continuam ainda defendendo o Bolsonaro a ferro e fogo? Não, então, vocês sabem que teve aí o orçamento paralelo, que foi a farra do boi, né? Eles disseram que a boiada ia passar e está passando mesmo, né? Sim. O que é esse orçamento paralelo? Eles colocaram no orçamento um monte de possibilidade de emendas para quem apoiasse a eleição do presidente da Câmara e do Senado e votasse com as propostas do Bolsonaro. Então, no momento, o que está acontecendo é isso. Cada votação, eles têm sempre mais de 300 votos. Agora, na medida em que o tempo vai passando e as eleições vão se aproximando e eles vão tendo suas demandas atendidas, eles vão ver quem é que é a expectativa de poder futuro. Então, qual é a expectativa de poder futuro, pelo menos no retrato de hoje, nas pesquisas de hoje? A alternativa de poder futuro é o Lula. Eu quero falar de um cara que é o seguinte, eu tenho uma certa admiração pelo Ciro Gomes, assim, principalmente pela visão econômica dele e tudo mais. É um cara que eu tenho uma certa admiração. Mas ele vem pisando na bola, né? Inclusive porque a gente acabou de falar de terceira via, ele acha que ele é a pessoa que pode ocupar essa terceira via. Mas os últimos acontecimentos têm mostrado que ele não vai conseguir, porque as pesquisas estão mostrando que ele vem diminuindo a cada levantamento da opinião pública. Você, se eu não me engano, no começo da semana, ali na terça-feira, fez uma declaração que, inclusive, se eu não me engano, o antagonista publicou, sendo contundente por causa daquela declaração infeliz que ele deu a respeito do Lula, né? É muito triste, não é, Rui? Ver um cara que poderia, nesse momento, estar compondo uma frente ampla em favor do Brasil e contra tudo que está acontecendo, de repente entrar por esse caminho que não tem nada a ver, né? Não, então, eu tive que, até foi a nossa presidenta até que me pediu para responder. Eu perguntei se o Lula queria que respondesse e pedi para que consultasse antes o PDT. E o Lupe deu uma declaração, presidente do PDT, sim, o Lupe também, dizendo que tudo bem, que tem discordância do ponto de vista dos programas econômicos, tem crítica, o que é natural, mas não concordava com aquele tipo de declaração. Aí, sabendo disso, eu fiz uma declaração que separava o Ciro do PDT, inclusive. Foi uma declaração estudada, bem dura, foi publicada no Estado de São Paulo, e aí o Lula entrou no circuito dizendo o seguinte: eu sempre quis ser amigo do Ciro, mas ele parece que não quer. Mas a minha mãe, a dona Lindu, já me ensinou que quando não quer, dois não brigam. Eu não vou brigar com o Ciro. Então, ele já entrou, eu mordi, ele soprou, né? Porque o Ciro, na verdade, ele não tem por que se aproximar da direita. E é uma estratégia errada também. É por isso que ele está derretendo, né? Porque, veja, vamos supor que todos os candidatos abrissem mão, por exemplo, que o PSDB não lançasse candidato, que o DEM não lançasse candidato, e ele fosse o candidato aí sonhado para ser a terceira via, né? A expectativa é que eles tirem o Bolsonaro do páreo para aí, então, poder enfrentar o Lula. Com esses ataques ao Lula, ele vai buscar voto da esquerda onde? E, por outro lado, se ele afastar o Lula da disputa, é o jogo que ele tenta fazer, tirar o Lula do páreo
porque aí, diante do Bolsonaro, nós seríamos obrigados a votar nele, né? Isso não vai acontecer. Então... Ô Rui, eu fui surpreendido essa semana por uma declaração do Haddad. Naquela entrevista que ele deu para aquele outro podcast, aquele pequenininho que concorre com a gente. É Flow, né? Acho que chama... alguma coisa assim. Eu já ouvi falar. Também já ouvi falar. O Haddad, nesse podcast, ele disse que foi pego de surpresa para a candidatura a presidente porque ele esperava antes que o Jacques Wagner aceitasse ser candidato pelo PT e que o Ciro Gomes aceitasse ser vice na chapa do Lula para depois subir e virar candidato a presidente. A movimentação do Jacques eu sabia, tal, eu imaginava. A do Ciro Gomes, para a época, para 4 anos atrás, eu nem imaginava que houvesse esse tipo de articulação. Eu acho que é ali que ele perdeu o cavalo arriado, Rui. Eu acho que o cavalo arriado passou naquele momento para ele. Agora resta ele ficar gritando, correndo atrás do ônibus. É assim que funciona a vida, né? Realmente houve esse tipo de convite a ele, mas ele não acreditou, né? Não acreditou e aí preferiu, perdeu a chance da vida dele, eu acho, né? Agora, veja bem, ele é um político relativamente jovem ainda. Ainda há tempo dele mudar de rota. As coisas não se decidem todas em 2022, né? E na política não existe coisas definitivas também. O fato dele fazer isso tudo agora não significa que amanhã ou depois, ele ajudando, por exemplo, numa alternativa ao Bolsonaro, eventualmente até numa candidatura do Lula, ele pode integrar governo, ele pode construir uma trajetória que lhe dê chance de finalmente realizar o sonho dele de ser presidente da República, né? Agora, nesse caminho, ele está se condenando a cada vez estreitar menos as chances dele, né? Porque, por exemplo, dificilmente o Lula, sendo eleito, vai pleitear um novo mandato. A tendência é ele ficar 4 anos e ter possibilidade de substituição por outros. Agora, quem é que está ocupando esse espaço? É o Boulos, é o Haddad, são candidatos jovens. Exatamente. Né? Então, ele podia se alinhar nessa turma também, Flávio Dino. Você vê, todas essas lideranças, o Flávio Dino está se reposicionando, já disse, não vou ser candidato a presidente. Então, dizem até que ele vai para o PSB para ser candidato ao Senado e que o Freixo também iria para o PSB, ambos com a condição do PSB apoiar o Lula, né? Então, os caminhos estão sendo palmilhados, estão sendo traçados na direção de compor um bloco contra o Bolsonaro. Quer dizer, hostilizar o Lula não vai produzir resultado, ainda mais com essa linguagem pesada, ofensiva, né? Eu tenho esperança de que ele possa ainda, apesar de eu ter dado essa declaração e tudo, eu não tenho nada de pessoal contra ele. Espero que ele possa mudar o seu jeito de ser e venha se aproximar da gente novamente. Ele foi ministro do nosso governo, fez um trabalho importante iniciando as obras de transposição do Rio São Francisco, pois o irmão dele foi ministro da Dilma também. Então, acho que eles podiam se reconciliar e seguir esse caminho aqui, né? Ô, Rui, a gente falou aqui do Flow agora há pouco, né? E eu estava vendo esses dias uma conversa do Igor, do Flow, num outro canal do YouTube, falando que eles estão tentando acertar a conversa com o Lula, para o Lula ir lá. Não deixa o Lula ir lá, antes dele vir aqui. Não é verdade, Lula? Não, pelo amor de Deus, Rui. Se você... O Lula agora está dando entrevista para o Paris Match, para o Guardian. Então não está no mesmo nível. Não, mas hoje... Meu blog, nem para o meu blog ele quis dar entrevista. Hoje ele falou com uma rádio de Porto Alegre. Ele não foi. Hoje de manhã ele estava numa rádio de Porto Alegre. Eu estava assistindo a live, inclusive. Ô Rui, deixa eu te falar, você comentou... Liga pro Marcola e faz pressão para ele... Marcola, eu quero te pegar, meu irmão, eu quero te pegar.
Eu vou reclamar, vou dizer, pô, vocês têm que ir lá no gabinete do ócio, pô, deixa de frescura. Não, o Marcola é meu chapa, Nós andamos muito tempo junto. Mas, Marcola, pelo amor de Deus, ajuda nós, cara. Ô. O presidente Lula, olha aqui, eu estou transmitindo um recado do Boi do Lu, meus amigos de São José do Rio Preto. Você precisa reservar um tempo e dou esse recado também para o Marcola. Dá uma entrevista para o pessoal do gabinete do ócio. Eles estão na fila há muito tempo, merecem. É isso, não, perfeito. Pessoal, mais uma vez, se inscreve lá no YouTube, deixa o seu like, se você puder, compartilha e dá uma comentadinha lá, ajuda pra caramba. Comenta, porque comentar é importante, né? Xinga a gente, faz o que quiser, mas comenta. Não nos xingue de gordo, hein? Pelo amor de Deus. Os bolsonaristas estão xingando a gente bastante, então muda de assunto. O cara fala assim, ó, esses dois gordos comeram tanto pão com mortadela que não estão conseguindo pensar direito. Ô, Rui, valeu, obrigado, um abraço. Gente. Tchau, gente, Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, tchau.